Espero que todos estejamos confortáveis, preparados para louvar ao Senhor. Eu gostava de partilhar convosco um versículo que se situa em Salmos 9, 1 e 2. E diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome altíssimo. Com este espírito, vamos então entoar o primeiro hino de louvor ao Senhor desta manhã, que tem o título O Santo Espírito Desceu, o número 157. 157. Santo e eterno Deus que nos céus habita, louvores, honra e graça, Senhor, nós rendemos a Ti nessa hora, pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Muito obrigada, ó Deus. Não há palavras para expressar a nossa gratidão da oportunidade que temos de joelhos dobrados, prostrarmos e adorarmos a Ti nesta manhã. Aceita a nossa adoração, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão, Senhor, por não sermos dignos de estar na Tua presença, mas é através dos méritos de Cristo Jesus é que nós nos prostramos aqui. Receba a nossa adoração, porque nós não vivemos sem a Tua presença, nós não vivemos, Senhor, sem Te adorar. Por isso precisamos de Ti,
Precisamos encontrar contigo nessa manhã. Que os teus anjos, Senhor, se façam presente. Que a alegria e a graça da tua presença inunde o coração de cada um aqui presente. E eu peço essas coisas, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Vamos, por favor, abrir a nossa Bíblia no primeiro livro, em Gênesis, e vamos ler no capítulo 2, dos versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Eu vou só realçar esta parte. Como Criador fizera. Sabem, irmãos, atualmente nós sabemos que existem várias teorias acerca de como veio à existência a vida. E eu tenho alguma dificuldade em compreender como é possível acreditarem que todo este mundo, toda a vida, surgiu através de uma explosão, porque essa é uma das teorias que existe. Sabem, eu relaciono a explosão à confusão, não é? Relaciono tudo menos a perfeição. Ou seja, quando a gente vê nas notícias que houve uma fuga de gás e explodiu algo, o que é que a gente vê em seguida? Vemos algo de perfeito que isso deixou? Eu não consigo ver algo de perfeito. Por isso, eu ter esta dificuldade em conseguir compreender esta teoria. Mas sabem, a Bíblia é bem clara e estas teorias todas surgem por uma só razão. É que não acreditam no Deus Criador, não acreditam no que a Bíblia diz. E a Bíblia é bem clara. Eu acabei de ler que toda a obra da natureza, toda a vida, todo o ser humano foi criado por Deus. Nós, em cada sábado, nós vimos à igreja, nós podemos adorar o nosso Deus através dos hinos que cantamos, nós louvamos de várias formas, nós adoramos porque Deus é nosso amigo, nós adoramos porque Deus é o nosso Salvador e muitas mais coisas eu poderia aqui dizer. Mas hoje eu queria realçar esta parte. A cada sábado que chega até cada um de nós, lembremos que Deus é nosso Criador. Deus criou tudo o que existe no mundo. Então nós também podemos adorar hoje o nosso Deus, porque Ele realmente é Criador da natureza. Eu vou ler aqui uma citação de Ellen White, que ela escreveu no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 24 a 25. Ela diz o seguinte: no sábado à tarde, quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Em meio às belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus. Contem-lhes que a terra, quando Ele a fez, era bela e sem pecado. Fazei-lhes notar também que, apesar da maldição do pecado, a terra ainda revela a bondade divina. As campinas verdejantes, as árvores altaneiras, o alegre sol, as nuvens, o orvalho, o silêncio solene da noite, a magnificência do céu estrelado, a beleza da lua, dão testemunho do Criador. Irmãos, eu trago até vocês hoje várias imagens da natureza.
Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito da natureza e tudo o que Deus criou. Então, eu não vos posso pedir agora que todos saiamos daqui desta sala e que possamos ir aqui para uma campina verdejante, como dizia o texto. Mas, aqui sentados, eu espero que vocês desfrutem e possam adorar o Deus com aquilo que vai ser projetado. Ao mesmo tempo que vai ser projetado, eu vou fazer a leitura de um poema. Este poema fala sobre a natureza. É assim, eu vou fazer um pequeno aviso. Ele está numa linguagem muito simples. Ou seja, eu depois de fazer a leitura a vários poemas, eu concluí que a maior parte deles tinham assim uma descrição muito simples. Então, por que é que eu selecionei este? Primeiro, porque eu identifico-me muito com ele. E segundo, não mais importante, é que o autor faz um pedido. Então, o meu desejo esta manhã é que cada um de nós possa também fazer este pedido a Deus. A abelha, linda a voar, como anda ela atarefada, pois o pólen quer levar, para mais tarde o seu mel eu deliciar. O passarinho, feliz a construir o seu ninho, pois os filhotes já vêm a caminho. E quanto às cores, o que dizer do céu azul, do pôr do sol alaranjado, encarnado, rosado, ó meu Deus, como és amado. O urso pardo, tão encantado, com os filhotes brinca, todo empolgado, pois quando chegar o inverno, para a toca vai, e tão cedo de lá não sai. Bonito o mal me quer, fica sempre bem, onde você o puser. E a cabra montanhesa, no alto da montanha, é aí que ela aparece, com toda a sua destreza. Sim, gosto muito da montanha, com sua beleza tamanha. Meus olhos não se cansam de tanto ver-te contemplar, e minha mente imaginar tudo o que ela me pode dar. Ar puro para respirar e uma vida saudável desfrutar. Eu te louvo, meu Deus, por uma natureza assim, que criastes para mim, com tantos atrativos que parecem não ter fim. Gostavas de ao colo pegar uma cria de leão? Que tal começares a fazer disso motivo de oração, e o Deus que está no céu vai te ouvir com muita atenção. Peço a Deus que quando Ele voltar, me leve para o céu, para este novo lar que está a preparar. Aí, Criador e sua criação de novo juntos estarão, e nossos sonhos de abraçar os animaizinhos lá se realizarão. Obrigada pela vossa atenção. Um bom sábado para todos. Depois dessa linda reflexão, nós vamos passar para o momento auge da lição da Escola Sabatina, que é recapitular juntos a lição. Será de uma forma diferente hoje, vamos ter a lição geral, aqui dirigida por alguns irmãos, mas você tem toda a oportunidade de participar. Quero pedir para que os dinamizadores vão às suas unidades de ação e façam a chamada. Uma boa hora agora para todos. Temos até 11:10. Isso.
Se viajar pelo norte da Ásia, irá provavelmente deparar-se com uma grande diversidade. Desde pequenas vilas nas montanhas a algumas das maiores cidades do mundo, a região do norte da Ásia-Pacífico tem tudo isso. Em termos de população, esta é a maior região do mundo. Ilustres, conhecidos na Igreja de Canelas, eu iria dizer conhecidos na Igreja a nível nacional. Para mim é um privilégio, um prazer muito grande ter aqui estas duas pessoas. E vou-vos dizer porquê. Quando eu comecei a vir à Igreja Adventista de Canelas, ainda não era batizado, eu chegava aqui por volta das 11 horas. Portanto, nos inícios eu não vinha assistir à escola sabatina. Então o primeiro culto que eu assisti foi passado pelo irmão Zé Ferreira. O primeiro. E o segundo culto que eu assisti nesta igreja foi aqui pelo nosso irmão Albano Ferreira. Por isso, se os irmãos pensam que às vezes são duros connosco nas suas mensagens, como bem, eu não fugi da igreja. Continuo aqui e dou graças a Deus por isso. E, prezados irmãos, estamos a falar de duas pessoas que têm mais de 60 anos na Igreja Adventista. Mais de 60 anos. Para além das suas experiências que eles têm, o conhecimento que eles têm realmente é um conhecimento muito profundo, em que realmente eu vou procurar conversar com eles. Nós não preparamos nada, nós não nos reunimos durante esta semana, eles não sabem, digamos, basicamente o que é que eu lhes vou perguntar, vamos falar sobre a lição. Há um irmão que também quer intervir, façam o favor de levantar o braço e com certeza que chegará às vossas mãos aí um micro para toda a gente ouvir. Irmão Zé Ferreira, irmão Albano, bom dia a vocês. Foi um enorme prazer que eu estou aqui convosco. Irmão Zé Ferreira, nós quando estudamos a lição desta semana, e eu vou falar como uma pessoa inexperiente, aquelas pessoas que hoje pegaram num mensagem pela primeira vez, nem são adventistas, e eu fazia esta questão assim: como é que o Espírito Santo se manifestou na vida de Jesus, no seu ministério? Era assim tão importante o Espírito Santo no ministério da vida de Jesus? Quer dizer, eu tenho de falar de uma situação que eu até desconhecia, porque ele trouxe-me ao colo até um certo nível. Quando a gente começa a conhecer as coisas é que passa a ver quem foi o fundador das coisas da nossa mente. Isto é tudo a orientação do Espírito Santo.
porque Deus conhece-nos antes de nós nascermos. E o Espírito Santo é a pessoa indicada de nos liderar aqui. Eu não sei se sabem que o Senhor Jesus disse algumas vezes: isto é em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Essa presença é a presença do Espírito Santo, está em mim e eu em vós. Portanto, digamos, era impossível Jesus não ter o Espírito Santo na sua vida diária. Quer dizer, isso acho que sim, isso já são coisas que nos ultrapassam, não é? Sabe que eles dizem assim: eu e o Pai somos um, eu e o Espírito Santo somos um, de maneira que o pensamento é um pensamento unido e é um Deus perfeito. Nós não podemos aí arrazoar nada, podemos simplesmente crer. O Sr. João Albano queria acrescentar alguma coisa em relação? Jesus, nesta altura, era um ser com duas naturezas, a humana e a divina. A divina estava calma, sossegadinha, arrumadinha, até ele voltar outra vez ao mesmo lugar. Ele era homem e, como homem, veio para resgatar a humanidade. Ele sabia isso muito cedo, logo na presença da sua mãe. A sua mãe foi a melhor professora que ele teve. E o Espírito Santo começou a trabalhar aí com Jesus. Irmãos, aos 12 anos, o que é que aquela criança fez? Diante dos doutores. Eu sei que estou a adiantar um bocadinho a coisa, mas é para ver a necessidade que Jesus tinha e que cada um de nós tem, se quiser viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus tinha a presença do Espírito Santo, e logo no batismo nós certificamos isso. Ele veio descer sobre Jesus em quê? Em forma de pomba. E disse o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. Porquê? Porque todo o céu, meus irmãos, todo o céu estava envolvido na nossa salvação. Jesus foi o voluntário que se ofereceu para vir como homem resgatar o homem, mas o Espírito Santo trabalhou com ele sempre, desde o princípio, nunca o abandonou, mas não podia fazer nada contrário àquilo que Jesus queria. Jesus ofereceu-se voluntário para te vir resgatar a ti e a mim. E hoje o mesmo Espírito Santo quer poder trabalhar contigo e comigo, mas não o faz se não tiver a mesma disponibilidade que Jesus tinha de se deixar. Diz a lição que havia um vínculo, uma ligação perfeita entre Jesus e o Espírito Santo. Sem mim, nada podes fazer, foi o que disse há bocado o meu irmão. Sem mim, nada podes fazer. E Jesus não podia fazer nada sem o Espírito Santo. Havia uma ligação, um vínculo. E esse vínculo, meus irmãos, é indispensável na vida daquele que almeja um dia estar com Jesus na eternidade. Não tenham a menor dúvida. Não pensem que podemos andar 6 dias vivendo como nos dá na gana, como nos apetece, e esperar que no sábado vamos ter muitas bênçãos, porque no sábado é que vamos lá preencher as baterias, durante a semana descarregamos as baterias com o que o mundo nos quer oferecer, com o que o mundo nos quer impingir. E depois, irmãos, Jesus disse que no capítulo 7 de São Mateus diz: muitos me dirão naquele dia: oh, Senhor, então nós até fizemos coisas, nós até estivemos lá, nós até fomos. Não, eu não vos conheço, vós fostes sem mim. Esta é a missão do Espírito Santo. Ele quer trabalhar comigo, Ele quer trabalhar contigo, Ele quer ocupar-se da tua vida, Ele quer dirigir a tua vida. Não tenho a menor dúvida, irmãos.
Jesus sentia a necessidade do Espírito Santo, como nós devemos sentir a necessidade de viver com o Espírito Santo. Mas há uma coisa, e desculpem esta ressalva, se eu não ligar importância ao que o Senhor espera de mim, se eu continuar a querer fazer a minha vontade, se eu quiser continuar a pôr o mundo e os seus prazeres em primeiro lugar, meus irmãos, o Espírito Santo infelizmente salta para o lado de fora e fica algum tempo à espera. Não fica indefinidamente à espera, meus irmãos, porque o juízo está a acontecer desde 1844. E não se esqueçam que começou pelos mortos e já pode ter chegado aos vivos. E pode estar a bater à minha porta ou à tua, meus irmãos. Muito cuidado. E o nosso destino pode estar a ser decidido no lugar santíssimo da eternidade. Não protelemos mais um dia sequer de ter uma vida ligada com o Espírito Santo, porque Ele é o único que nos pode levar até à eternidade com Jesus. Porque Ele, o Espírito Santo, trabalha. A gente fala em Jesus, está connosco todos os dias. Quem está connosco todos os dias é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não podemos fazer nada sem Ele. Portanto, meus irmãos, este é o aviso que eu queria deixar sobre a necessidade que Jesus tinha do Espírito Santo e a nossa necessidade que temos do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus fez escola entre os judeus. Como era a escola de Jesus? Nós temos aqui esta citação. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Isto é uma expressão forte dos discípulos. Jesus, ensina-nos a orar. Quer dizer, eles começaram a ver em Jesus uma criatura distinta. Começaram a ver as fontes da sua alimentação, que era o Pai. E ao compreender isto, claro, acharam-se que eram insignificantes. Então pediam que ensinassem a orar. Ora, na verdade, a oração feita nos tempos antes não era aquela que Jesus ensinou. E aquela que Jesus ensinou, que está precisamente aqui na lição, é precisamente aquela que ainda hoje é atualizada. O que é pena é que não seja praticada, porque o que lá diz são recomendações. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz precisamente aí no Pai Nosso, e isso aplicando aos nossos dias: Senhor, Pai Nosso, que é no céu, venha reinar em nós. E agora o irmão conhece precisamente a carta da igreja de Laodiceia. Acha que eles consentiram que Jesus reinasse? Não consentiram. E a igreja de Laodiceia, quando é? É a última. E se é a última, nós se calhar estamos enquadrados nela. Então somos aquela pessoa que não deixamos Jesus entrar. Ele bate à porta, mas nós não deixamos entrar. E não deixamos entrar porquê? As coisas desenvolveram-se desfavoravelmente há muito tempo, e eu até apreciei isso, apesar de ser um insignificante ser humano, e toda a gente está a constatar que os tempos são muito, muito, muito estranhos, muito estranhos. Ainda agora disse que já podemos estar no último quadro. Mas isto é precisamente uma advertência que ainda tem solução. E a solução é esta, que o Senhor Jesus disse assim. Eu vou repetir palavras que ele disse naquele tempo, até porque eu queria dizer que se a carta de Laodiceia tem valor, Jesus já a aceitou há 2000 anos. E agora é que ela está realmente a ser demonstrada. Mas uma coisa que ele disse, e esta é muito importante: e não quereis vir a mim para teres vida. Como o Abraão disse, as coisas estão a falhar. E a proposta ainda é hoje feita à igreja de Canela. E não quereis vir a mim para teres vida. E sabe o que é que se passa aqui, irmão? Aqui está uma gravidade muito grande. É com o nosso desleixo, o diabo apodera-se. E aquilo que só Cristo pode fazer, ele tenta fazer de outra maneira. Enquanto que Jesus diz assim: sem mim não podeis fazer nada, isto é em mim e eu em vós, ele diz precisamente: vós sois mais que capazes, sois muito importantes, vós sois
uns senhores na Igreja Adventista, precisamente porque quer nos iludir. E o tempo vai passar e nós estamos boquiabertos a olhar para os acontecimentos. Porque os acontecimentos já são muito estranhos, muito estranhos, muito estranhos. Eu já tenho dito para a minha mulher, quando ouço certas notícias, é impossível que não sejamos precisamente nos últimos dias. Eu convidava um irmão, e para termos no sentido destas palavras do irmão Zé Ferreira, que lêssemos em Mateus 6, que lessem um irmão que lesse os versículos de 9 a 13. Mateus 6, e os versículos de 9 a 13. Um irmão com voz auditiva que possa... Algum candidato? Quer dizer, nesta oração do Pai Nosso, nós encontramos aqui respostas para a nossa vida. Porquê é que nós temos dificuldade em pôr isto em prática? Quer dizer, nós temos que partir deste momento, irmão. Creio que estava a virar para mim, senão vou agora para o Levano falo. Mas a realidade é esta. Volto a afirmar o que há bocadinho disse. Você nunca é um bom cristão por si próprio. É isto que esta lição nos pretende ensinar. Que ele seja ele a reinar. E concluindo com o que eu há bocadinho disse, o diabo quer retirar Cristo do poder na igreja e quer-se colocar ele lá. Valvá, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu já queria acrescentar atrás um bocadinho, porque é o seguinte. Jesus, quando andava com os discípulos, era ele o seu protetor, o guia, o mestre, o doutor, que os ensinava, tudo, era tudo para ele. Mas quando é que nós lemos muitas vezes o São Mateus 28, 19, e a missão de Jesus disse, ide! Esquecemos de que em São Lucas 24, 49 está lá um texto que diz o contrário, irmão. Não sei. Não saiais de Jerusalém, sei quê? Sei que do alto. Sejais revestidos de poder. Porquê, meus irmãos? Porque em São Mateus 7, Jesus disse. Porque tu naquele dia dizer, então nós em teu nome, mas bastavas a ir sozinhos. Bastavas a fazer as coisas para a sua conta e risco, vós esqueceste de mim e sem mim. O que vós fizeres é vosso, é para a glória de cada um de vós, não é para a glória de Deus. E os discípulos, quando viram Jesus a fazer a diferença na oração, é que lhe pediram, Senhor, ensina-nos a orar, porque no antigamente, e nós vemos naquela parábola dos dois que foram ao templo a orar, e o que é que ele fez? Oh, Senhor, eu não sou como os demais, eu. E o pobre, o que é que fez? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É isto que me faz falta. É isto que te faz falta. E faz falta a cada um de nós. Essa humildade, essa dependência, esse desejo de servir ao Senhor enquanto cá está. Não é os outros que depois vão fazer alguma coisa por nós. Não é agora. Enquanto a mente está lúcida. Porquê, irmãos? Porque o inimigo está fazendo tudo para destruir o mundo lá fora, mas quer destruir a Igreja Adventista do Sétimo Dia junto com o mundo, e por isso é que hoje na Igreja Adventista há uma grande resistência
a uma alimentação que seja capaz de ter uma mente lúcida para poder estar na presença de Deus, para ler Deus, para meditar sobre Deus, para conhecer o Deus melhor. Falta, cada vez falta mais. Olhem para o mundo e vejam os crimes, as barbaridades que se fazem dia a dia hoje. É horrível, porque os cérebros estão a ficar todos estragados, porque é esse o objetivo do inimigo. Porque só Deus tem acesso a esta parte aqui, que é o nosso pensamento, o nosso cérebro. Só Deus tem acesso. E ele, porque não tem acesso, disse assim: vou destruí-los. Como? Pela boca. Eu vou destruí-los pela boca. Hoje, meus irmãos, desculpem, às vezes ser assim um bocadinho terra a terra, mas hoje, muitas vezes, come-se mais veneno para o corpo do que coisa saudável. Porquê? Porque o diabo oferece coisas muito saborosas, mas não são as melhores. E nós precisamos, se queremos servir ao Senhor, ter uma mente lúcida, uma mente sã, uma mente que possa captar, uma mente que possa sentir a necessidade. Cristo tinha fome de ter o Espírito Santo e nós precisamos ter fome de ter Jesus connosco. Precisamos ter fome, e para ter fome é preciso alimentar todos os dias da Palavra de Deus. Não é ler a lição da escola sabatina, meus irmãos, é estudar a lição da escola sabatina, porque eu disse ontem a um irmão nosso, que até mandou cumprimentos para a igreja: meu irmão, o Senhor quer fazer muitas coisas com cada um de nós, mas nós não estamos interessados. Nós não podemos ser adventistas no 7º dia. Temos de ser adventistas os 7 dias da semana. O Senhor quer estar connosco. O Senhor quer trabalhar contigo e comigo. O Senhor quer que eu viva os princípios da sua palavra. E eu disse-lhe: o Espírito Santo hoje tem alguma dificuldade em falar através da igreja as verdades da palavra de Deus que nós precisamos de ouvir. Então, a minha opinião é esta: o Espírito Santo consegue reagrupar meia dúzia de homens que se deixam trabalhar e coloca-os 5 anos para fazer um trimensário, irmãos. E nesses 5 anos em que eles estão a fabricar o trimensário, o Espírito Santo está a trabalhar com eles. E agora vejam os últimos trimensários, os últimos 10, 15 trimensários que têm vindo. Vejam a diferença. Comparem com o passado e vejam a diferença. Onde é que o Espírito Santo está a querer trabalhar? Está a querer chegar à tua casa, à minha casa e à casa de cada um, através da lição da escola sabatina. Mas não é para ler a lição da escola sabatina, é para comer a lição da escola sabatina, é para estudar a fundo a lição da escola sabatina. Porque Deus quer falar comigo, o Espírito Santo está a querer falar comigo, mas eu não lhe abro a porta, porque eu não tenho necessidade disso. Está tudo errado, irmão. Ou sentimos fome de Jesus, ou estamos fartos com o que este mundo nos oferece. A escolha é nossa. Jesus quer morar na tua vida e na minha vida, mas é preciso que eu permita. E digo mais uma coisa, irmãos, desculpem, mas se eu continuar tendo consciência do que está errado e continuar a ter prazer nelas e a fazer aquilo que me apetece e que me dá jeito e que eu gosto mais, desculpem eu dizer-vos, mas o Senhor não pode estar aí. Não pode estar nesse lugar. Não pode. Tenham paciência, mas o Senhor não vai te dizer que Ele não pode estar. Porque amamos mais outras coisas. Há bocado foi dito como é que começava o Pai Nosso. Vem reinar sobre mim. Vem reinar sobre mim. Será que Ele pode reinar na minha vida? Ele tem a liberdade de o fazer? Ou sou eu o Rei e Senhor da minha vida? Eu é que decido a minha vida. Eu é que tomo as regras e é que decido tudo. E no sábado, na sexta-feira à noite, eu mudo de roupa e então no sábado eu vou à igreja. Eu sou um adventista do 7º dia. Já os judeus diziam isso. Nós temos por pai Abraão. O que é que Jesus disse? Até das pedras eu posso fazer aqui filhos de Abraão. Cuidado, meus irmãos. O nome de adventista não salva ninguém. Nem o vir à igreja ao sábado salva ninguém.
só se nos entregarmos a Jesus de todo o coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe as nossas vidas. Um dos aspectos curiosos que eu vi aqui na lição diz que Jesus mantinha alguns princípios gerais acerca da oração. Que princípios eram esses? Por exemplo, Jesus tinha tempo para orar, Jesus tinha um lugar para orar, Jesus orava pelos seus amigos, a oração disso. Eu pergunto, mas como é que eu, irmão Zé Ferreira, eu saio de manhã às 8 da manhã, entro às 8, 9 da noite, já venho cheio de fome, quero jantar, nem tenho tempo para mim, não tenho tempo para a mulher, depois tenho os filhos, não tenho tempo para orar para mim, como é que eu vou orar para os amigos? Mas Jesus foca aqui a importância disso. Quer dizer, o irmão Albano agora cita um caso que eu vou completar uma frase. Se vós fosseis filhos de Abraão, quem é que diz o resto? Certamente me amarias. Se vós fosseis cristãos, certamente serias o que devias ser. Porquê? Porque o Senhor diz, o Pai sempre está comigo. O Pai nunca me deixou só. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é que faz as obras. Mas o Laodiceano diz, eu não tenho necessidade de coisa nenhuma. Eu sou rico, eu não tenho falta de nada. E Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego. Portanto, há aqui um eclipse dentro de cada um que não permite ver. E quando permite, o diabo faz para que isso não tenha efeito. E a pessoa capaz de se arrepender hoje e amanhã já está a fazer. Isto é um juízo que não tenho autoridade a fazer, mas simplesmente. Uma coisa que eu queria dizer um bocadinho, e agora vou frisá-lo, parece que não tem sentido. Façam lá, tenham lá os desejos que tiverem. Pode ser o pior, a questão da pior espécie. Se ele se arrepender hoje, ele é aceito como eu sou aceito. Porquê? Porque Deus muitas vezes deixa-nos cair ao charco para a gente perceber que tem que se erguer dali. Enquanto a gente não perceber, ele não pode fazer nada. E então o Senhor Jesus Cristo diz assim, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E quando eu estava a falar ao bocado, eu estava a ver a solução no livro de Provérbios que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmo 37:5. E ele tudo fará. É que o problema da igreja adventista e a igreja de Laodiceia, eu é que faço. E é aqui que Jesus é desprezado. Quando Jesus disse, sem mim para nada podeis fazer, o diabo disse assim, olha se eles acreditam nisso. Eles é que querem fazer tudo. Eles não estão pendentes. E aqui esta lição que nós estamos a estudar, eu achei oportuno. Pelo menos 2 vezes, a minha memória não fala que já é velhinha, a minha memória, diz ali assim, nós somos dependentes. O que é ser dependentes? Eu citava aqui um outro texto que Jesus diz assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Esta fé que aqui está mencionada é precisamente aquela fé que o Senhor Jesus disse àqueles discípulos. Se vós tivesses fé como um grão de mostarda, vós direis a este monte, desloca-te para o mar, e ele deslocava-se. Não é uma fé que os apóstolos pudessem cumprir, ou podiam? Será que os apóstolos, ainda que se juntassem milhares deles, podiam mudar um monte? Não, é uma fé que nós não é que fazemos, ele é que pratica. É uma fé que depende dele para tudo. Para eu ser um bom marido, para eu ser um bom pai, para eu, digamos, merecer o pão que Deus me dá cada dia. Precisamente eu preciso de ser um dependente de Deus. Porquê é que a palavra dependente está ali? Porque a igreja de Laodiceia é rica e não tem necessidade de nada. E Jesus disse, aconselho-te que de mim compres. Qualquer correção que nós daqui hoje, que estamos aqui a ouvir, queiramos fazer, só a fazemos se Jesus estiver em nós. Porque quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, e sabem que ele disse estas palavras que eu agora vou citar aqui, pode ser que eu confirme o que o Alan também disse, não pode a árvore boa dar maus frutos,
Nem pode a árvore má dar frutos bons. Pelo fruto se conhece a árvore. Ora, eu posso me conhecer, e cada um conhece a si mesmo, não tenhamos pressa em conhecer os outros, nem em condenar os outros, mas conhecer-nos a nós mesmos e sabermos o que somos. Porque se na verdade, como diz a Bíblia, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso não Eu presta. só queria dizer duas palavrinhas sobre isto, porque a hora, o relógio não para. Nós não temos consciência verdadeira que Jesus tinha do grande conflito. Jesus sabia, a partir do batismo, o que é que lhe ia acontecer. Ele ia atacar forte. Lembram-se daquelas palavras que Jesus disse? Aproxima-se o príncipe deste mundo. Repite, não bem? Podemos falar assim, irmãos? Aproxima-se o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. É que nós perdemos a consciência do grande conflito. Em Apocalipse 12:12 está lá. Ai dos que habitam na terra e no mar, no século XXI, neste tempo que estamos a viver agora. Porque o diabo de sua voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Mas nós pensamos que temos todo o tempo do mundo. Pensamos que podemos desperdiçar o tempo. Não, mas irmãos, o que o Lino há bocado disse a respeito da vida, da hora que sai, da hora que entra, temos de controlar o nosso dia-a-dia. Porque o Senhor precisa de que teme, nós desejamos dar-lhe tempo para Ele de qualidade. Tempo de qualidade. Eu costumo dizer isto, mas eu tenho a possibilidade de fazer isso. Eram 5 menos um quarto da manhã, irmãos, quando eu peguei neste intermensário, hoje, às 5 menos um quarto da manhã. É a coisa mais fresca que a memória está, que é uma riqueza. Até às 7, é uma riqueza, irmão. À noite. Isso é um descargo de consciência, porque já está cansado, foi um dia de labuta, um dia de trabalho, um dia de problemas. À noite, quer mais é encostar. Ai, mas então encostem-se. Às 9h30, como eu, que é para dormir as horas até às 5. Organizem a vossa vida e o Senhor se agradará. Porque eu não vos mostro o meu trimensário, porque é todo assim, mas é de uma pantaieite. Eu não sou monitor, irmãos. É de uma pantaieite. Porquê? Porque eu vivo aquilo que Ele me revela das 5 da manhã em diante. É a hora melhor. Ai, Senhor, tenho um prazer formidável. Mas eu também já passei um tempo assim, irmãos. Eu confesso. Eu com a minha falecida esposa era a mesma coisa. Há anos atrás. Olha, é verdade, vamos estudar a lição de escola sabatina. Olha, tu lês os textos, eu leio as notas. E pronto, vamos dormir, que já está feito. Por favor, irmãos, o Senhor merece mais do que isto. O Senhor merece mais um bocadinho. O Senhor merece o melhor. E o melhor é a gente saber organizar a sua vida para que Jesus possa trabalhá-la. Desculpe, irmão. Eu tenho pena porque o tempo esgota-se. A minha dificuldade esta semana era pensar como é que eu vou controlar o tempo com estas duas pessoas. Eles começam a falar, nunca mais se calam. E têm a idade que têm, portanto, imaginem isto há 30, 40 anos atrás. Não é? E para terminar, eu iria pedir só a cada um de vós, num minuto, 2 no máximo, Concluir. para concluir. Eu só me cinjo à Bíblia porque ela é que é o nosso guia. E o Senhor diz assim, agora concluindo o que o Obama disse: buscai-me e vivei. Não é doutrinas, irmão. Estamos à espera de depender das doutrinas, as doutrinas nunca salvam ninguém. Elas guiam para o Salvador. Buscai-me e vivei. Há um bocado disse: não quereis vir a mim para teres vida. Precisamente aqui está o que devemos fazer. Buscai-me e vivei. Diz precisamente no livro, eu vou ver se me recordo onde é que está. Se vós estiveres em mim
E a minha palavra espera em vós. Mas o texto que eu queria citar é aquele texto que Jesus disse, tão simples, tão simples, tão simples, mas tem uma profundidade enorme. Quando a Marta, estava aí também a função do qual me disse, a Marta atarefada com tantas coisas, mestre, não tens pena de mim, mas que a minha irmã nem sequer me deixa serviço, manda a minha irmã para que não me deixe serviço só. A resposta que Jesus deu é de uma sabedoria importante. Olha, Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. E que foi a parte que ela escolheu? Sentar-se aos pés de Jesus, ouvi-lo. Mas não é com os olhos cheios de sono, como diz o Orlando. É ver ali a saída única para o nosso problema. Está em mim e eu em vós. Agora eu só queria dar uma ideia para que alguém, se quiser sair da lama, ter uma saída que tem que ser pensada. E esta saída é esta. O Senhor Jesus descreve assim em São João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou os respeita, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. E faremos nele morada. Eu vou dizer duas palavrinhas só, o tempo já esgotou. Duas palavrinhas só sobre a oração. Precisamos de meditar, nós, todos, cada um por si, meditar nas orações que Jesus fazia, nas orações que nós fazemos e as orações que faz o mundo. Nenhuma é igual, irmão. Nenhuma é igual. Meditemos bem nisso. Que isso seja o assunto de nossa meditação profunda. Jesus sentia ou não necessidade de oração. Não era para preencher o tempo. Não era para seguir um hábito. Não. Jesus sentia a necessidade dessa oração. E às vezes, irmãos, a nossa oração parece mais a rezar do que outra coisa. Quando orados, disse Jesus, não useis de quê? De várias repetições. Senhor, vamos para a oração com um propósito. Eu preciso, Senhor, eu sou um dependente. Eu sou um dependente. Eu não posso fazer nada sem Ti, Senhor. Até as palavras que eu vou pronunciar. Senhor, transforma a minha vida. Transforma o meu falar, transforma a minha forma de viver, transforma o meu estilo de vida, transforma-me, Senhor, porque eu quero estar contigo na eternidade, eu não quero ficar aqui, este mundo me aborrece. Pensemos nisto, irmãos. Por favor, não façam aquilo que ainda ontem ouvi alguém a queixar-se. Este lugar onde nós estamos, irmãos, que lugar é este? Temos todos consciência aonde vimos, como vimos, como nos comportamos, na presença de quem estamos, temos consciência disso tudo. Olha que tudo muda na nossa vida se tivermos consciência de tudo isso. Tudo é feito muito mais metódico, muito mais cuidadoso, muito mais dependente, muito mais fome, muito mais necessidade, e não apenas para preencher um proforma. Que o Senhor nos abençoe muito e nos dê a paz. Nós precisamos da paz do céu e precisamos muito de depender dele a cada instante da nossa vida. Termina aqui a lição. Para mim foi um prazer. Agradeço bastante ao irmão Zé Ferreira e ao irmão Albano pela sua experiência, pela maneira que abordaram a lição. Penso que foi de agrado de todos nós. Verifiquei que todas as pessoas estavam atentas e que realmente terminava aqui com aquilo que o irmão Albano dizia. Que realmente nós possamos, que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, para que todos nós, possamos um dia estar na pátria celestial. Amém. Amém.
um agente funerário no Japão, o Masaki estava diariamente envolvido com o assunto da morte. Durante muitos anos viu pessoas a lamentarem a perda de entes queridos e participou em cerimónias exigidas pela religião de cada um. O Japão é um país extremamente secular, mas a maioria da população honra os ancestrais, realizando rezas e cerimónias elaboradas e rituais de culto, pois acredita que o espírito da pessoa falecida não viaja diretamente para a vida após a morte. A família enlutada paga a um sacerdote para que realize uma cerimónia em que este dá ao parente falecido um nome especial com o objetivo de garantir a sua entrada na vida após a morte. Só então o espírito deixa o mundo dos vivos e reencarna como um ser humano ou animal, que pode mesmo ser um inseto, dependendo dos atos realizados pelo falecido durante a vida. As pessoas são destinadas a muitas vidas antes que, finalmente, façam boas obras suficientes para merecerem o paraíso. Ao assistir a cerimónias dirigidas por líderes de várias religiões, o Masaki notou que a maioria dos funerais envolvia grande tristeza e choro. Não havia esperança. Porém, os cristãos misturavam a tristeza com sentimentos de esperança. Pareciam ter a certeza de que veriam os seus entes queridos novamente. Então, começou a observar os cristãos mais de perto, examinando as diferenças entre as suas crenças e as que ele conhecia desde a infância. Certo dia, o Masaki foi contratado para realizar um funeral na igreja adventista. Depois dos preparativos, sentou-se sozinho na igreja vazia e deixou que a paz daquele lugar o envolvesse. Pensou nas vezes em que a morte quase o tinha atingido, quando quase se afogou no mar e também quando sofreu um acidente de moto. Naquele momento sentiu uma profunda paz e que não estava sozinho. Poucas noites depois sonhou algo a respeito de Jesus. Acordou a pensar no sonho e não conseguia voltar a dormir. Na manhã seguinte, decidiu visitar o pastor adventista. Depois de falarem acerca de Deus, o pastor disse que Jesus desejava fazer parte da sua vida. Ele pediu ao pastor que lhe ensinasse os princípios do cristianismo. Estava ansioso por saber como a fé cristã conseguia promover o sentimento de esperança nos crentes e ficou maravilhado ao saber que o mesmo Deus que criou a terra veio aqui viver e morrer para que os seres humanos caídos pudessem viver com Ele para sempre. Nunca ouvira falar de tanto amor. O Masaki pensou nos pecados que tinha cometido e alegrou-se quando aprendeu que tudo o que deveria fazer era pedir perdão a Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador. Então, fez a sua primeira oração a Deus e sentiu o coração transbordar com uma paz e uma alegria que nunca tinha experimentado. Agora, não sabia como falar à família a respeito da sua nova fé. Por isso, não disse nada, mas logo percebeu que não precisava de falar. Eles tinham notado as mudanças na sua vida e a felicidade que brilhava na sua face. Notaram que ele não ingeria bebidas alcoólicas e tinha abandonado outros maus hábitos. Para sua surpresa, a família apoiou-o. Assistiram ao seu batismo e alegraram-se com ele na sua nova fé em Deus. Os colegas e amigos também notaram as diferenças e perguntaram o que tinha acontecido. Ele contou que encontrara o Deus vivo, Jesus Cristo, e aceitara o seu dom da salvação. Ele continua a estudar a Bíblia para poder responder às perguntas sobre a sua fé e ser capaz de consolar as famílias tristes que encontra diariamente. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando o meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o teu nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o teu reino. Se no fundo o que quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem,
será inútil dizer: seja feita a tua vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se não me importa inferir, injustiçar, oprimir e magoar os que se atravessam no meu caminho, será inútil dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Cristo, será inútil dizer: e não nos deixes cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer: livra-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo omitindo-me e nada faço para modificar-me, será inútil dizer: amém. One in 3 women around the world are victims of physical or psychological repression. End it now. More than 135 million girls and women have undergone female genital mutilation, and an additional 2 million girls and women are at risk each year, 6,000 every day. End it now. In the United States, 1 woman is battered every 15 seconds, usually by her husband or boyfriend. End it now. 1 in 5 women around the world will be the victim of rape or attempted rape in her lifetime. End it now. Why now? Because we can't wait. Eu peço desculpa por o vídeo estar em inglês. Nós vamos tentar ainda traduzi-lo, ou melhor, legendá-lo e passá-lo mais tarde. Este é um programa do Ministério da Mulher que existe já há vários anos. E quando caímos sobre ele no início quando começamos com o Ministério da Mulher este ano, nós pensamos que este seria um tema a abordar no âmbito do Quero Viver Mais, porque qualquer tipo de violência contra uma mulher influencia, sem dúvida, o viver mais, o viver com mais qualidade, o viver mais tempo. Quando vimos o programa, colocamos-nos 2 questões. Uma é que o principal tema abordado é uma realidade que, graças a Deus, não existe no nosso meio. E a outra é que, dentro da Igreja Adventista, nós acreditamos que a violência contra as mulheres dentro do casamento, dentro da família, que não seja também uma realidade. Mas pensando bem no assunto, provavelmente todos conhecemos alguém que sofre de algum tipo de violência. Pessoalmente pensei nos casos que conheço e lembro-me, houve 2 casos que me marcaram. Eu conheci uma senhora que ficou numa cadeira de rodas devido à violência que o marido exerceu sobre ela. E na faculdade eu tive uma amiga que não foi o marido, foi apenas o namorado, que num ato mais agressivo de uma crise de ciúmes, a empurrou e ela acabou por partir um dente ao cair. Ficou com uma marca que durou para toda a vida. Por isso, se no nosso meio não existe violência, de certeza que de alguma forma todos conhecemos alguém que vive esse tipo de problema. Esta foi a realidade que nós pensamos a nível local, mas foi um bocadinho mais longe, porque depois quando pensávamos se deveríamos de abordar ou não, quando fomos à primeira reunião do Ministério da Mulher a nível regional com a pastora Milu, ela estava a preparar um colóquio com a diretora do Ministério da Mulher da Divisão, que convidou para cá vir,
para o dia 5 a 7 de junho. E nesse colóquio é pedido pelo Ministério da Mulher, mas para todos nos possamos envolver, todos possamos estar presentes. O programa será feito sexta-feira na Igreja do Porto, sábado de manhã o culto será feito cá em Canelas, vai ter um almoço cá na Asa e depois de tarde o programa passará a ser em Espinho, que vai terminar com uma caminhada onde vamos apresentar a nossa sensibilidade dos adventistas que dizem não à violência contra a mulher. Há um cartaz igual a este que está fixado lá fora, onde poderão ver. De qualquer forma, no final, nós vamos distribuir um pequeno folheto por família. E até ao sábado, dia 5, nós vamos voltar a falar sobre o assunto, vamos dar mais pormenores e vamos inclusive dar mais folhetos para convidarem alguém que possam conhecer que sofre deste problema. Também lá estava combinado, eu ia fazer um anúncio na hora dos anúncios. Temos um pedido da Milu, da pastora Milu, porque nesse sábado vai ser aqui o culto, e então ela pediu se podia haver um coro ou um grupinho de mulheres que pudesse cantar. E então já combinei com a Terinha, e no próximo sábado, às 3 horas, vamos combinar com todas as senhoras, com todas as idades, jovens, todas as mulheres que queiram participar, vamos fazer um grupinho para cantar nesse sábado com esta senhora que vem cá pregar. Eu achei que era a melhor altura para fazer este anúncio, visto que ela está a falar nisto, e é nesse sábado, vamos trabalhar todos juntos para isso. Obrigada e desculpa. Obrigada. Então, bom dia. Certa vez, conversando com alguém já há alguns anos sobre o estilo de vida, sobre reformar o estilo de vida, essa pessoa disse que está preocupada em viver só mais meia dúzia de anos. E eu então disse, olha, independentemente dos anos de vida que Deus me conceder, gostaria de os ter com mais qualidade. Segredos para viver melhor é o título desta campanha. Não são segredos, pois não, nós conhecemos, nós sabemos. Mas se calhar temos amigos nossos que não conhecem estes segredos ou estes conselhos que lhes pode dar mais qualidade de vida. E nesse sentido, nós ainda durante a tarde podem convidar os vossos amigos. Só lembrar que a campanha vai ser realizada de sábado a sábado, vai começar pelas 20h30, vamos começar com os momentos de louvor, depois, passado 10 minutos, teremos os apresentadores e às 9h menos 10 a campanha vai ter início online, portanto, em direto, nesta hora marcada. Gostaria de lembrar que pelas 20 horas, todos os dias, vamos ter aqui 30 minutinhos de oração. Eu gostaria de convidar todos aqueles que se sintam bem e que gostem, eu penso que todos gostamos de orar, com certeza, mas queiram pertencer a este grupo, não sei se vamos estar lá em cima, se por acaso tiver pessoas que queiram continuar a orar até o fim da mensagem, não tem problema nenhum, mas pelo menos durante esta meia hora. Se algum irmão, alguma irmã quiser dirigir estes momentos de oração, poderá fazê-lo também. Eu gostaria de pedir a todos os interessados, e sobretudo uma pessoa ou outra que queira dirigir estes momentos, ou queira estar comigo a gerir estes 30 minutos, que possa falar comigo a seguir ao culto. Eu poderia convidar pessoalmente, mas penso que as pessoas que o queiram fazer será mais fácil vir ter comigo. Qualquer das formas, estão todos convidados, aqueles que quiserem estar às 20 horas todos os dias, portanto, para podermos orar. E queria pedir-vos um favor para orarem por 6 pessoas. Lembram-se que aqui há uns tempos atrás nós fizemos uma saída com um questionário, andámos aqui na rua a contactar as pessoas com um questionário, e elas, portanto, íamos fazendo perguntas e nós íamos dando a pontuação de 1 a 10. 6 pessoas dessas foram contactadas, portanto, que querem conhecer melhor a Bíblia, e foram contactadas uma segunda vez para poderem assistir à campanha. Da primeira vez que conversámos seria no auditório, agora a sala mudou, mas penso que isso não será inconveniente. De todas as formas, queria que orassem por essas 6 pessoas e também por todos os vossos amigos que com certeza vão convidar para estar presentes na campanha. Que realmente os nossos amigos possam ter mais saúde, que nós possamos ainda tomar decisões que eventualmente não tínhamos tomado
e que ajudemos realmente a preparar o caminho do Senhor. A minha sincera oração. Amém. A Escola Sabatina quer comunicar que para a próxima semana nós teremos também a lição em geral com o pastor Daniel Gouveia. Também agradecemos a Deus e louvamos o seu nome pelas ofertas aqui apresentadas. Vamos terminar, eu peço que ao som do instrumento fiquem em pé e vamos cantar o hino Mais Perto Quero Estar, número 427. Primeira e última estrofe. Com uma oração. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais um dia de sábado que tu nos concedeste. Obrigado, Pai, pela paz no coração que nós temos ao estar aqui na tua santa casa, dando-te louvor, cantando, mas também comunhando-nos com os outros. Querido Deus, peço que venhas a abençoar a continuação deste sábado, o culto que se vai seguir, e que realmente possa ser um dia em que nós descansemos de verdade. E Senhor, que o teu Filho venha depressa, que nós possamos preparar-nos e ajudar o nosso próximo a preparar-se para este grande encontro. Abençoa todas as atividades neste teu santo dia de sábado, são os favores que te peço em nome de Jesus. Amém.